Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Glória a Deus. Domingo, dia do Senhor. Vamos partir para mais uma lição da nossa revista, a lição de número 12. Está finalizando. Semana que vem a última lição, ser dada pelo Danilo aí. Nós fechamos então essa revista. E com certeza Deus já está preparando aí a nova revista para a nossa edificação. A nossa aula de número 12 vai falar sobre bênção e maldições e Cristo, né? Se você leu essa semana ou outro dia a lição, você viu que é bastante interessante esse tema. Ela se encontra em Deuteronômio no capítulo 27 e 28. Nós não vamos ler, né? Porque são capítulos grandes, né? Mas a lição ela vai se falando, né, por si própria, já vai comentando e vai ficando bem claro para nós. Vamos orar antes de iniciar, colocar as nossas vidas diante de Deus. Amém? Abaixe sua fronte. Senhor nosso Deus, nós queremos dar graças ao Senhor por mais um dia de vida, Pai. Queremos agradecer ao Senhor por esta aula que estamos iniciando e que o Senhor, Pai, possa, de fato, ó Deus, nos abençoar através do Espírito Santo, mostrando com clareza, ó Deus, aquilo que o Senhor quer nos revelar. Me ajuda, ó Deus, na ministração desta aula, que eu possa ser o instrumento do Senhor, Pai, nas mãos, para passar para os moços, ó Deus, e para aqueles que um dia possam acessar esta aula, ó Deus. Abençoa também as outras aulas que também está sendo transmitida agora para os outros irmãos, Pai. Pai, que o Senhor possa fazer com que encontre um lugar firme, ó Deus, no coração dos nossos irmãos. E que cada palavra, ó Deus, possa nos transformar. Cada palavra, ó Deus, cada frase dita aqui, ó Deus, possa fazer com que nós sejamos mais parecidos com o Senhor. Ó Deus, abençoa também os enfermos da nossa igreja, ó Pai. Tantos irmãos, ó Deus, entrando com problemas, ó Deus, sendo internados, ó Deus, pelo Covid, e temos visto, ó Deus, o livramento do Senhor. E alguns, ó Deus, ainda se encontram, Pai, nessa situação. Então, que o Senhor possa, Pai, com essa mão poderosa do Senhor, estar com cada um deles, ó Deus. É a oração que eu te faço, Pai, com perdão dos meus pecados, e em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém. Lá, né? Tantos irmãos nossos aí lutando, né? Não podemos esquecer de orar por eles. Você lembrando, meus irmãos, lembrando de cada um, ore, interceda, né? Porque não sabemos o dia de amanhã. Amanhã pode ser eu e você, né? E a igreja intercedendo por nós. Carecemos da ajuda de Deus. Vamos lá? A introdução. O Pentateuco, Gênesis até Deuteronômio, ele nos mostra um propósito de Deus de querer abençoar o seu povo. Querer não, Deus sempre quer abençoar o seu povo, a mim e a você, né, que fazemos parte do seu povo. Diversas vezes nós vemos Deus cumprindo esse compromisso. Algumas vezes ele promete e outras vezes ele cumpre. É interessante isso, no Pentateuco a gente consegue ver bastante isso, né? Mostra também o juízo de Deus sendo executado sobre o ímpio, claro, e também sobre aqueles que, povo de Deus, que desviando-se dos seus caminhos, uniram-se para praticar o mal. Uniram-se, né? O crente se unindo com o ímpio, né? Por algum motivo, o crente se desviou dos caminhos de Deus e foi se unir com o errado, né? E acaba o juízo de Deus pesando, né? Lição para nós aí já. Em Deuteronômio, podemos ver que a bênção e a maldição fazem parte integrante da aliança de Deus com o seu povo, né? É aquele causa e efeito, né? É aquele lance de causa e efeito, né? Ou seja, a mão de Deus pesa. Moisés instrui o povo de como deveriam assumir o compromisso de fidelidade a Deus, exemplificando como a bênção e a maldição se manifestaria na jornada após a entrada na Terra Prometida. Então, aqui Moisés vai instruir o povo, né? De quando essa nova geração, né? De quando entrasse na Terra Prometida, dali para frente, olha só, já era para estar fazendo isso. Então vamos reforçar aqui, olha. Eu vou ensinar vocês como é que tem que ser, assim, 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 e vocês daqui para frente, então, não saiam, né? Não deixem de obedecer o que eu estou falando para vocês, que isso vem do Senhor, né? Não sou eu. Eu só sou instrumento de Deus, né? Moisés ali sendo uma ferramenta de Deus, né? Trazendo para nós, essa lição vai nos ensinar a compreender, para nós também agora, um compromisso que devemos ter com Jesus e o Evangelho. E quais os efeitos do nosso relacionamento com Deus na nossa vida diária. É importante essa lição.
né? Para eles lá, Moisés instrui, quando entrasse na terra dali para frente, como é que eles deveriam agir com Deus, né? Com as leis, como é que eles deveriam fazer. E para nós aqui também, né? Nós hoje aqui temos a palavra de Deus viva aqui para nós, olha só. E nós com o Espírito Santo, né? A terceira pessoa da Trindade habitando em nós aqui para nos ajudar nesta jornada deles na terra Canaã para frente. E hoje chega para nós aqui, né? Já veio Jesus, já cumpriu todo o seu papel e com nós aqui hoje daqui para frente devemos também como eles continuar, né? Continuar a seguir. Eu não sei se eles seguiram certinho, vamos ver. Então, primeiro ponto da lição, vamos lá. A lei para a nova geração. Então, como é que Moisés fez isso? Como é que passou para eles isso? Moisés, descendo do Monte Sinai, reuniu o povo e fez um ritual de leitura da lei e aspersão de sangue. Olha a seriedade que era essa cerimônia, esse cerimonial que Moisés fez ali. Ele celebrou a aliança entre Deus e o seu povo. E eles se comprometem a obedecer tudo o que o Senhor ordenasse. Então, Moisés faz esse ritual, fala com o povo, aspersão de sangue, não é? Fechando aquela cerimônia, e o povo então se compromete a obedecer a Deus, mais ou menos assim como nós, né? Um dia você foi lá e eu não sei a tua história, né? A minha foi assim, né? O Deus Cristo me alcançou, né? Chegou o meu dia, fui salvo em Cristo, me escolheu antes da fundação do mundo, eu com 33 anos, e eu fiz um compromisso com Deus de seguir, de buscar a tua palavra, né? De andar nos seus caminhos, né? Não foi diferente daquele, mais ou menos aquilo que Moisés fez ali, trazendo para nós hoje, esse compromisso que eu e você temos, né? De servir o nosso Senhor. No entanto, não foi isso que aconteceu, né? Como sabemos, a história do povo foi marcada por frequentes casos de rebeldia e desobediência, frutos da dureza do coração do homem. Então não foi bem assim, olha só. Mas vamos lá, foi passado para eles. Agora, se eles fizeram ou não, né? A gente sabe que a história não foi bem assim. Moisés e os anciãos ordenaram que, ao chegarem em Canaã, fossem à região central, presta atenção, central entre os montes Ebal e Gerizim. Ali existia um lugar chamado Siquém. Então, o Monte Ebal, Gerizim, quando chegasse em Canaã, e lá no centro, tinha um lugar chamado Siquém. Em Ebal, pegariam grandes pedras, pintariam de branco e escreveriam de modo bem nítido. Olha só como a palavra de Deus fala aqui, bem nítido, bem as claras, a palavra da lei. É como se estivesse lavrando uma escritura, né? Quando, não sei se algum de vocês já compraram um imóvel, né? Você vai no cartório fazer a escritura, lavrar a escritura, né? É algo sério, aquilo vai ficar ali registrado o resto da sua vida, né? Então aquilo é algo sério, e assim foi feito aqui. Então, Moisés, então, explicando como é que eles deveriam fazer aqui. Aquelas inscrições que eles iam pintar de branco e colocar naquela pedra branca deveriam representar todas as instruções de Deus para o seu povo e lembrar o que Deus haveria revelado a Moisés. Então, meus irmãos, fica claro que não há futuro para o povo de Deus sem que a palavra tenha um lugar central e visível para todos. Aplicação para nós. Assim como lá tinha os dois montes e ele pede para ir no meio e fazer essa pedra e gravar, aqui no nosso meio, no nosso coração, no nosso objetivo de vida, a prioridade nossa, lembra? Buscai, em primeiro lugar, o reino do céu, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, Deus tem que estar no centro da nossa vida. Assim não era para o povo. Deus sempre gosta de mostrar, né, ilustrar, né? Abriu o mar vermelho, ele podia muito bem fazer assim, o povo pulava. Ele fez questão de abrir o povo atravessar, depois fechou, né, matando aquele exército que estava lá dentro. Então Deus sempre, né, a sarça, né, sendo consumida, a sarça, Deus ali, a sarça não sendo consumida, e ele falando, né? Ou seja, Deus sempre faz essas coisas, não foi diferente aqui, né? Ele mostrando para o povo o centro, né? A lei está no centro, nosso coração, a palavra de Deus tem que estar no centro das nossas vidas, né? Em primeiro lugar. A chave, do nosso relacionamento com Deus são as Escrituras. Através dela nos reunimos e temos comunhão com Deus e uns com os outros e nos fortalecemos. Olha a importância de a palavra de Deus ser o nosso alvo, a nossa meta,
o nosso pão diário, né? O nosso viver, né? É a palavra de Deus, ok? Lá em Siquém deveriam fazer um altar, né? Lá no meio onde ele falou, vão fazer um altar com pedras brutas, onde seriam realizados holocaustos. Então, além de estar lá as pedras escritas, a lei, deveriam colocar pedras brutas para levar holocaustos para Deus, né? Lembra o animal? Levar lá o animal sendo ali ofertado diante de Deus, consagrando tudo ao Senhor. E também levariam ofertas pacíficas, de ação de graça, seja individual, seja em grupos, em famílias, oferecendo ali, né, ação de graças, juntamente com o bolo. Lembra que lá depois eles comiam junto com o sacerdote ali, né? Como se fosse uma santa ceia, né? Então, olha a importância, né, da lei que ia estar gravada naquelas pedras e outras pedras para levar ali um culto, né? Um culto ao Senhor ali, né? Importante, como isso é importante. Como é importante, meu Deus. É interessante dizer que essa aliança que Deus faz com aquele povo dura de geração em geração, passa de geração para geração. E de um lado, um firme e fiel compromisso de Deus em cumprir as suas promessas. Podemos ver isso lá em Êxodo, olha só. Êxodo 26. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Faço misericórdia, ou seja, Deus está com esse povo, né? Daqueles que guardam a lei do Senhor até 1000 gerações. Por outro lado, aprendemos que cada geração, aí entra nós agora, né? Que cada geração precisa assumir um compromisso de obedecer à vontade de Deus e cumprir os seus mandamentos, né? Não é diferente daquele povo, né? Aquele compromisso de estar ali, aquele ritual de fazer todo aquele cerimonial, né? De ofertar a lei que estar ali e prometendo a Deus que iria cumprir depois na nova caminhada, né? Depois da terra prometida, seguir os mandamentos do Senhor, obedecendo ele, não é diferente com a gente também, não é? Obedecer à vontade de Deus, isso passa de geração para geração e agora é a nossa parte, né? Com a vinda de Jesus, podemos ver a fidelidade de Deus alcançando gerações após gerações. Homens e mulheres, crianças, jovens e idosos, em todos os lugares, a promessa da redenção tem sido cumprida. As misericórdias de Deus está aí, olha, a gente pode ver isso, né? Na minha vida foi assim, na sua vida com certeza também foi assim. Tem chegado a todos aqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo. Nenhum vai se perder. Nenhum vai se perder. É interessante. Cabe a nós, então, como povo do Senhor, continuarmos firmes em nosso compromisso. Firmes. Que compromisso é esse? Ensinando, mostrando e pregando o Evangelho de Deus para aquele que não conhece. E que há uma aliança feita no sangue de Deus e que todas as suas promessas serão cumpridas. Esse é o nosso papel. Eu e você devemos continuar firmes, não é? Chegou as misericórdias de Deus para nós aqui. Devemos continuar para os nossos filhos, filhos dos filhos e filhos dos filhos. Continuar esse compromisso com Deus. Ah, amém? Então foi assim: Moisés fez esse ritual de leitura da lei, né, para aquele povo, celebrando a aliança entre Deus e o povo, e eles se comprometeram a obedecer ao Senhor. E assim é conosco. Nós já sabemos o que temos que fazer, né? Então cabe a nós obedecermos ao Senhor. O segundo ponto vai tratar sobre maldições para os que se afastam. Moisés então deixa para eles também: olha, você já tem aqui a lei, está aqui, cravada nessa pedra, escrita. Está aqui a outra pedra onde vocês vão oferecer o holocausto de agradecimento ao Senhor, consagrando tudo ao Senhor. Agora cabe vocês a, a fazerem o que vocês prometeram, né? Se obedecerem a Deus, vocês vão ser abençoados. Se desobedecerem a Deus, o que vai acontecer? Maldições para os que se afastam. Que se afastam. Ponto 2. Vamos ver? Moisés ordena uma segunda cerimônia a ser realizada em Siquém. Uma segunda, a primeira já foi. Divide o povo em duas tribos, né? Tá lá, tribo de, não sei se você viu lá, olha, Simeão, uma das tribos, Simeão, Levi, Judá, Isacar, José e Benjamim, deveriam estar sobre o monte Gerizim. Então, o monte vai estar essa tribo aqui, para quê? Para abençoar o povo de Deus. E a outra tribo, tribo de Rubem, Gade, Aser, Zebulon, Dan e Naphtali. Naphtali, acredito que seja isso, Naphtali.
estariam no monte Ebal para amaldiçoá-lo. Olha só. Assim, todas as tribos seriam testemunhas dos benefícios de juízo da aliança firmada com o povo. Ou seja, Deus fez questão de colocar todo mundo ali para ninguém se perder. Olha, estou falando para vocês aqui, né? A gente vai ler, né? Os levitas, né? Eu vou falar aqui para vocês. Os levitas fariam essa proclamação, ou seja, os levitas anunciariam quais seriam as maldições a todos aqueles que quebrassem a lei, né? Então o povo estava ali, olha, ouvindo os levitas, não tinha desculpa. Após proclamar, o povo diria amém. Ou seja, depois que o levita lia, vocês viram aí no capítulo 28, 27, quando ele lia, o povo dizia amém. Lia, dizia amém. Nós vamos fazer aqui agora. Ao fazer essa proclamação, o povo chamava Deus como juiz daqueles pecados que a comunidade não conseguiria combater. Olha como é sério isso. Como é sério isso. Como é sério isso. O levita lia a maldição, o pecado que eles não poderiam cometer. Eles diziam amém. Quando dizia amém, eles convocavam, né, Deus para ser o juiz deles. Percebe a importância de quando nós aprendemos a palavra de Deus, como aqui agora, você vai entendendo e você tem que colocar em prática. É muito sério isso, né? Quando você fala amém, às vezes o pastor está dando uma aula ou até pregando no culto, né? Eu mesmo sou um que eu costumo dizer, o pastor fala algo lá da palavra de Deus, eu falo, né? Amém, né? Outros irmãos falam amém, 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 glória a Deus, né? Então, amém significa o quê? Eu concordo com você, né? E aqui está dizendo que o povo, quando dizia amém, eles, né, chamava Deus para ser o juiz dele. Né? Então, que importância que nós temos aqui quando nós dizemos amém, né? Deus está ouvindo, vendo você concordar com aquilo que o pastor está falando. Cabe a nós agora cumprirmos. Que o Senhor nos ajude, né? Como é sério isso. Bom, as 12 maldições que o Levita leu lá, vou falar rapidinho aqui, olha. Seriam proclamadas 12 maldições sobre quem fizesse imagens de escultura e escondesse, sobre quem desprezasse seus pais, sobre quem alterasse os limites das propriedades, naquele contexto, quem prejudicasse o cego, quem pervertesse o direito dos mais fracos. Pecados sexuais também foram mencionados, o incesto e o sexo com animais, meu Deus. Assassinatos não resolvidos ou praticados por dinheiro, e, por fim, aqueles que não confirmassem as palavras da lei e não as cumprissem. Então tá aí, olha só. As maldições, né, individuais ali de cada um, né, que os levitas leram, e todos eles ali, ou sem desculpa, né, e concordando com aquilo, não, realmente, né, não vamos fazer isso aí não, estou dizendo que eu vou cumprir a lei, eu não vou fazer isso não. Como é importante a gente saber o pecado, como traz consequências, né? Como Deus trata isso assim, né? Com cautela, né? Para nós assim, né? Como nós devemos ter reverência a isso e ficar atentos ao pecado. Eu coloquei aqui, afastar do pecado nos traz vida e paz para nós e para os que estão ao nosso redor. É interessante isso, porque quando a gente peca, não é só nós, não afeta só nós. Nós, é lógico, fui eu que pequei, Deus vai trabalhar minha vida. Mas às vezes tem alguns pecados que envolvem outras pessoas. Para pensar se você já causou algum dano na vida de alguma pessoa por causa de um pecado teu. Aí você para e reflete e fala, meu Deus do céu, realmente eu estou errado, né? Eu preciso parar de pecar, eu preciso me vigiar mais, né? Porque o pecado, às vezes, não é só com você, acaba envolvendo outras pessoas. O pecado já diz, né? É algo terrível. Por isso que Deus trata aqui, né? Até fala de maldição aqui, né? Se você obedecer, é bênção. Se não obedecer, é maldição. Né? É complicado. É complicado. Para nós aqui, disciplina. Deus trata a gente com disciplina. A lição vai tratar muito disso, né? A gente ter mais cuidado ao pecar. Essa, resumindo a lição, é isso. Jesus, olha que bênção, Jesus, ele não lembra dos nossos pecados, né? Quando verdadeiramente confessamos, né? Mas não fica impune, né? Deus sempre trata o pecador. A gente peca, se afasta de Deus, né? E aí você pede perdão, de fato, né? Perdão, então, Deus, então, volta e reconcilia com a gente. E nos disciplina de alguma maneira, né? Para nos fazermos, para nos fazer
assim, ser mais parecido com ele. Então, até a disciplina de Deus é uma bênção. As provações, ela traz crescimento, né? E aí, quando nós erramos também, Deus trabalha isso na nossa vida. Então, o primeiro ponto é isso, né? Deus, então, dá a lei. O primeiro ponto foi Deus instruiu aquele povo, dando a lei da importância, né? O segundo ponto, então, as maldições para aqueles que se afastassem, né? Dos caminhos do Senhor, na frente de todo mundo ali, né? Deus sendo juiz. O terceiro ponto, as bênçãos prometidas a Israel. Né? Então, por um lado, maldição, por outro lado, bênção. Há dois textos que falam de bênção e maldição no Pentateuco. Levítico 26, 3, 39 fala disso. E Deuteronômio 28, capítulo todo esse que faz da lição, né? É muito grande, né? Mas esses textos falam, né? De bênção e maldição. Eles descrevem muitos exemplos de bênção para aqueles que se mantivessem fiéis aos mandamentos e estatutos divinos. E reúnem grande lista de males aqueles que quebrassem a aliança. É muito clara a palavra de Deus sobre isso. Essa lista mencionada de bênção e maldição refere-se ao contexto social e econômico naquele período, né? Mas que com certeza aplica-se para nós. Então vamos lá, Moisés começa a correlação de bênção, né? Deuteronômio 28, 1. Ele diz assim: olha, se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se atentamente ouvires e ter o cuidado de guardar, com certeza a bênção estará sobre o povo e sobre eu e você. Deuteronômio 7,13. Ele te amará e te abençoará, e te fará multiplicar. Também abençoará os teus filhos e os frutos da tua terra, e o teu cereal, e o teu vinho, e o teu azeite, ao contexto daquele tempo, e as crias das tuas vacas e as das tuas ovelhas, na terra que, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. Bênção de Deus, bênção. Então nós temos aí, né? A palavra de Deus fala sobre bênção muitas vezes. Havendo obediência, a bênção de Deus vem. Em Israel, as bênçãos da criação continuariam a ser cumpridas de uma forma global, ou seja, abençoado nas atividades, eles seriam abençoados nas atividades urbanas e rurais. Por isso que fala aqui, né, das vacas, né, do azeite e tal. Os israelitas eram abençoados, os seus animais, as suas terras seriam férteis. Essas eram as bênçãos se andasse nos caminhos do Senhor e houvesse obediência. Em comunhão com Deus, a chuva viria no tempo certo. Olha como é importante. Aquilo que o povo realizasse teria sucesso. Deus também prometeu abençoar Israel e suas guerras e lhe dar vitória sobre os que viessem contra ele. Então, olha só como Deus é poderoso em diversas áreas da vida. Diversas áreas da vida. Foi lá e é até hoje, na minha e na tua vida. Nós podemos observar a autoridade de Deus sobre todas as coisas. As terras seriam férteis. Se obedecessem, a chuva cairia no tempo certo. Olha assim, controlando a natureza. Aquilo que o povo realizasse, ou seja, na vida pessoal, na vida profissional, teria sucesso. É Deus. Deus é o criador de todas as coisas, né? Como conforta o nosso coração saber disso, né? Que nós estamos salvos nesse Deus e buscamos esse Deus, né? É... Nós podemos observar a autoridade de Deus sobre todas as coisas e quanto dependemos dele em todas elas. Ou seja, vamos trazer para você, jovem, bênção na tua faculdade, bênção na sua saúde. Olha as áreas que Deus te abençoa se de fato nós servimos a Deus e buscarmos a Deus e seguir os seus estatutos. Bênção no seu trabalho, bênção no seu namoro, bênção na sua vida familiar, bênção numa viagem que você pretende fazer, bênção na sua vida social, sua vida pessoal, sua vida profissional. Deus é capaz de mudar muitas coisas para te abençoar. Você crê nisso? Você crê nisso? Isso é Deus que fala, não sou eu, né? Moisés trouxe para o povo aquilo, né? Se vocês obedecerem, primeiro falou as maldições, né? Olha só, se vocês fizerem essas coisas aqui, vocês estão enrolados, né? A mão do Senhor vai pesar. Mas se vocês obedecerem, olha só, quantas coisas Deus
pode fazer. E fez na vida de muitos. E faz na minha vida. E na sua. A bênção do Senhor sobre o seu povo seria visivelmente reconhecida pelos povos. E saberiam que derivava do vínculo que tinham com o Senhor, né? Do relacionamento que tinham com o Senhor. E assim trazendo para nós, nós temos que incomodar o mundo aí, de alguma maneira, né? É importante destacar que o mais importante não são os benefícios recebidos, isso aqui é importante também, olha que legal, mas a relação de amor e vida com o nosso Senhor. Ele é a fonte de toda vida, alegria e paz, independente das bênçãos, não é? Eu falei agora de bênçãos que o Senhor prometeu para aquele povo, se eles de fato obedecessem à lei dele, né? Então ali seriam abençoados de diversas maneiras, né? Mas trazendo para nós aqui, às vezes aquilo que nós queremos, aquilo, aquilo que nós almejamos, né, na nossa vida, às vezes pode ser que não venha acontecer. Mas não é isso que faz com que eu busque o Senhor, né? Aqui diz assim, não são os benefícios recebidos, né? Se Deus não me abençoar lá com, 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 por exemplo, com o trabalho que eu tentei e não fui aprovado, não passei no teste, Deus sempre tem o melhor para os seus, né? Não é por isso que eu vou deixar de seguir a Deus, não é por isso que eu vou ficar desanimado, pelo contrário, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É isso que quer dizer aqui. Deus é a fonte da vida, de alegria e paz. Então, quando você serve esse Deus, quando você é salvo em Cristo e você serve esse Deus, você é alegre, independente das circunstâncias. Ele diz aqui que nós seremos abençoados se nós obedecermos a sua palavra de Deus. Abençoados com bens materiais, com supostas viagens, com bons empregos, com saúde. E seremos abençoados se não tivermos também nada disso, porque Ele já me salvou. Nós já somos abençoados, abençoados com toda sorte de bênçãos celestiais, diz a palavra de Deus. Então, cuidado com isso, né? Deus aqui não faz uma troca, né? Ah, se você me obedecer, eu vou te dar isso. Não, naquele contexto daquele povo, estava deixando para eles, né? Aquilo. Cristo ainda não tinha vindo, era uma promessa do Messias, o povo estava ali indo na terra prometida, tal, caminhando, né? Então Deus falava com Moisés, Moisés passava para eles, era diferente um contexto, né? O povo realmente era um pouco rebelde, coração duro, desobedeceu muito a Deus, né? E Deus então enviou os profetas para poder chamar volta, volta, e aí Deus trabalhando aquele povo. E aí Cristo veio, e aí para nós aqui, Cristo já nos resgatou do pecado, Cristo morreu na cruz do Calvário, derramou seu sangue ali para nós termos a vida eterna. E hoje cabe a nós servirmos a esse Deus, seguirmos ao nosso Deus, a sua palavra. E já fomos abençoados com toda a sua. Obrigado, Senhor. Obrigado. Se eu não ganhar nada, se eu não tiver nada na minha vida, eu tenho paz, porque eu sei para onde eu vou quando partir daqui. Ok? Assim é comigo e com você. Levítico 26, 11 e 12 diz assim, ó, porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo. Olha só, tabernáculo no meio de vós, para aquele povo ali, né? Podemos ver Jesus, quando chama os discípulos, ele diz, segue-me, aqui já no Novo Testamento. Quando chama os discípulos, segue-me. E a sua promessa é, se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Olha só. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Então, meu irmão, se você teve um encontro com Cristo um dia, se você está seguindo, se você está tendo um relacionamento com Deus, guarde a palavra dele. Guarde a palavra no teu coração. Com certeza será abençoado, não porque aquelas coisas que ele te dá ou não. Você será abençoado. Você já estará na glória se um dia você partir daqui. Os anjos do Senhor estão acampados ao seu redor. Às vezes com coisas meio ruins, mesmo ruins, não tão boas, e com coisas boas. Você tem paz, diferente do mundo, né? Que está aí perdido, né? Para onde eu vou, para onde eu vim, o que eu sou, o que eu faço aqui? Será que eu vou voltar um dia? Será que eu não vou? Não. Nós temos certeza e convicção. Independente das situações, eu tenho um Deus que me ama, que um dia me escolheu e está comigo. Lá em João 14, 23, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará minha palavra,
o meu Pai amará. Eu acabei de ler agora, né? E viremos para ele e faremos nele morada. Para nós hoje, não, nós não, para nós hoje, nós não temos uma lista como exemplo de bênçãos por termos comunhão com Cristo, né? Aquele povo tinha uma lista de bênçãos, né? Tinha de maldições e também tinha uma lista de bênçãos, né? Se obedecesse a Deus. Nós aqui hoje não temos, né? E aí é o versículo, lá, Efésios 1:3, né? Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós não temos uma lista, mas nós somos já abençoados, ele diz aqui, nas regiões celestiais. Interessante que nós já temos experimentado de diversas formas o cuidado de Deus, não é? Você tem experimentado? Para pensar um pouco. Você tem percebido o cuidado de Deus na tua vida? Nos pequenos detalhes, às vezes. A gente acha que quando acontece um milagre na minha vida, ô Senhor, né? Olha que Deus, graças a Deus, Deus me livrou. Não. Às vezes no seu ir trabalhar para a faculdade, no trabalho, você pegar um ônibus, né? É um carro que passa, às vezes você recua. Se você tivesse ido, o carro ia te atropelar, podia ter acontecido um acidente, né? Um assalto que às vezes tem perto de você, ali aquela correria, o inimigo, né? Tá ali perto de você, mas parece que não te vê, né? E deixa você passar. O mês que às vezes você tem umas contas para pagar que você se apertou um pouco e Deus às vezes faz vir uma oferta daqui, um trabalho dali, um dinheirinho extra daqui que você fala, Senhor, obrigado, Pai, né? Poxa vida, um desconto numa coisa que você foi comprar, que você não tinha todo o dinheiro, mas aquele dia que você entrou na internet estava com desconto. Pequenos detalhes, não é? Deus cuidando de nós, né? Nós podemos ver aqui, é a mão de Deus, é a mão de Deus. Obrigado, Senhor. Então, esse terceiro ponto, as bênçãos prometidas lá para Israel, né? Tem a relação que nós vimos aí na Bíblia, né? A palavra de Deus aí. Tem as bênçãos prometidas, sim, e para nós também, né? Quanto Deus tem nos abençoado. Glória a Deus por isso. O último ponto, maldições sobre Israel. Olha só. Vimos as bênçãos sobre Israel juntamente com a obediência, não é? E agora para o povo que não obedece. Aí, o que acontece? Agora, se Israel se desviasse das leis do Senhor e servisse a outros deuses, estaria fora do alcance das bênçãos divinas que falamos. Deuteronômio 28, 3, 5 vai dizer, olha a diferença que tem o contraste, né? De bênção e de maldição. Deuteronômio 28, 3, 5. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Olha lá no início como é que Moisés falando aí, né? Deus falando através de Moisés as bênçãos se eles obedecessem. E as maldições? Agora sim, ao contraste, Deuteronômio 28, 16, 19, diz assim, maldito serás tu na cidade e maldito serás no campo. Inverteu tudo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito aos saíres. Meu Deus do céu. Moisés lembra também que a ira do Senhor contra os que praticam o mal seriam lançadas sobre o povo. Deuteronômio 28, 20 diz assim, olha, o Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído e repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras, com que me abandonastes. Percebe como é perigoso o pecado, meu Deus, o abandono, deixar Deus. São as maldições aí, olha só, descritas para o povo de Israel. A lista de exemplos de maldição, se você vê no nosso texto 27 e 28, a lista de exemplos de maldição, ela é mais longa do que a lista de bênção. Interessante isso. Moisés registra que havia ainda mais enfermidades e pragas que não estavam registradas no livro da lei. Meu Deus do céu. Mas o Senhor é ruim assim? O Senhor é maldoso? Não, não. É o povo com coração duro é que não obedece à lei do Senhor, que não cumpre aquela promessa que foi feita com Deus, a aliança. Amém, amém. Lembra? Diziam amém, vamos cumprir, cumprir, não cumpriu nada.
E aí o que acontece a Deus? Ele está colocando aqui, olha só, a mão vai pesar. Deuteronômio 28:61. Também o Senhor fará vir sobre ti toda enfermidade e toda praga que não estão escritas no livro desta lei, até que sejas destruído. Meu Pai do céu. Importante entender, isso aqui também é legal, olha só. Importante entender que a ira de Deus não é maior do que o seu amor. Interessante, né? Que lá a gente vê a lista das maldições é bem maior do que a lista de bênção, né? Então, assim, é entender que a ira de Deus não é maior que o amor de Deus. Pelo contrário, o seu amor cuida de nós perante a todos aqueles males que poderiam nos atingir. Ou seja, os males são maiores para nos prejudicar, né? Mas Deus, que é maior do que tudo, ele cuida de nós para que nós não sofremos aqueles males. Entendeu? Salmo 34:19 diz assim, olha: muitas são as aflições do justo, as nossas aflições, não é fácil, mas o Senhor de todas o livra. Glória a Deus por isso. Às vezes não é fácil, né? Mas confia no Senhor. Ele está à frente. Ele é o nosso baluarte. É assim que diz a palavra de Deus. Aprendemos nesta passagem que o propósito do Senhor em lançar maldições era chamar a atenção do seu povo sobre a importância de se manter obedientes aos mandamentos e estatutos da aliança. Por isso que Deus falava daquele jeito, que Deus mostrava para ele aquelas maldições, para que o povo caísse, para que o povo caísse na realidade. Fala, meu Deus do céu, eu não vou obedecer não. Pelo contrário, eu vou ser firme ao Senhor porque eu vou ter bênçãos, eu vou progredir aqui nessa terra. Vou ser abençoado demais. Estou fora. Então Deus faz aquilo para o povo entender. Aplicação para nós aqui, olha. A disciplina do Senhor visa crescimento. Às vezes está passando por luta aí, meu irmão. E essa palavra é para você, olha. Ela, a disciplina do Senhor visa crescimento. Se você pecou em algum momento da sua vida, por esses dias, ou se você está passando por algum sofrimento, talvez não seja pecado. Vamos também, né, colocar isso tudo no mesmo balaio. Não. Talvez Deus está te trabalhando o seu coração porque quer trazer você mais perto dele mesmo. Essa disciplina, esse sofrimento que você está passando, traz crescimento para você. Ele é didático. É um aproveitamento, é a nossa participação na sua santidade. Ou seja, você, além de Deus trabalhar a sua vida, você tem uma participação na santidade, nessa caminhada que você está tendo. Você vai, Deus vai te lapidando, eu já falei isso, né? Deus vai trabalhando o teu coração. Não reclama não se você estiver passando por lutas aí, né? Se você sabe o porquê você está passando, né? Se você tem convicção, eu sei porque eu estou passando por essa aprovação. Entenda isso como um tratamento de Deus, um remédio de Deus para você. Você vai enxergar esse tratamento diferente. Você vai voltar para Cristo melhor do que você saiu quando você pecou. E se você também não está entendendo, porque você tem sido fiel a Deus, é Deus trabalhando o teu coração. Deus sempre trabalha a minha e a tua vida, de uma maneira ou de outra, para nós sermos mais parecidos com eles. Lembra lá no início do Pentateuco que eu falei para vocês? Gênesis a Deuteronômio, o propósito de Deus é sempre abençoar o seu povo. É sempre, Deus nunca quer nos maltratar. Deus sempre quer nos abençoar, quer nos fazer ser mais parecido com Ele. Por isso que Ele mostra aqui a importância do pecado, para que nós saímos fora do pecado. Depois que entrou, vai ter consequência e disciplina, Deus vai trabalhar. Deus vai virar o rosto para nós, depois vai nos corrigir. Vai nos buscar de novo com amor, mas vai ser dolorido. Então, antes de cair no pecado, lembra disso, né? Deus enfatiza bastante para eles lá, olha, o pecado é isso, 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 a maldição é isso, isso, isso. Não faz isso, se fizer isso, vai acontecer isso. Não é? Dá a impressão que até o que ele fala aqui, dá a impressão que as maldições são maiores do que a bênção de Deus. Não é, não. É que Deus é tão maravilhoso que ele nos mostra isso porque ele quer nos livrar disso. Amém? Hebreus 12, 10, 11. Hebreus 12, versículo 10, 11. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, não é mesmo? Mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitado, frutos de justiça.
Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Finalizando aqui, deixa eu ler uma parte para vocês aqui, olha. Então, depois que Deus expôs para ele toda essa lista, né, de maldição ali, que eles é, sofreriam, né, se viesse ali a, a desrespeitar, diz assim a lição: ao final, o supremo castigo para o povo seria ser expulso da terra e espalhado entre as nações. Ali serviria aos deuses das outras nações, deuses de madeira e de pedra, que nada podem fazer pelos que os adoram. Olha que sofrimento. Era como se Israel voltasse para o Egito, lembra? Seria posto à venda como escravo, mas ninguém o compraria. Meu Deus do céu. Deuteronômio 28, 64. O Senhor vos espalhará entre todos os povos, de uma até a outra extremidade da terra. Servirás ali a outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais. Servirás a madeira e a pedra. Então, olha só aí as consequências, né, daquele povo, né? Trazendo para nós aqui toda essa fala do nosso Senhor para aquele povo, né? Se a maldição daquele povo se andasse nos caminhos errados. Trazendo para nós, essa lição nos mostra quão importante é o pecado na vida do seu povo. Como nós devemos levar a sério o nosso compromisso com o Evangelho. Como devemos ter reverência à palavra de Deus e a tudo o que fizermos para a sua obra e em nossa vida. Podemos ver hoje, e aí falando um pouco do nosso mundo, né? Podemos ver hoje falsas doutrinas, vê se você concorda comigo, falsos pastores, falsos crentes, falsas igrejas, deturpando a palavra de Deus, pregando um evangelho de homens interesseiros, né? Não está interessado na salvação, não está interessado em pregar o verdadeiro evangelho, o interesse por trás, você sabe que interesse eu estou falando, o evangelho de autoajuda para satisfazer o ego do homem. Ah, eu vou lá ver o que Deus tem para falar ao meu coração, e chega lá e encontra um pastor, falso pastor, que vai te encher de psicologias, né? Você sai de lá animadinho, né? Mas sem evangelho de Cristo para poder enfrentar uma segunda-feira. Precisamos de verdadeiros crentes, comprometidos com o Senhor, que de fato entenderam o seu chamado. Não foi fácil para Israel ter desobedecido às leis do Senhor. Nós sabemos depois da história. Deus falou tudo isso depois que entrasse na terra de Canaã. Eles né, foram alertados do que iria acontecer. E eles fizeram uma promessa que iriam cumprir, uma aliança com Deus. Mas nós sabemos que não foi assim. Eles não cumpriram, por isso que está assim até hoje, sofrendo, né? Israel pode ser lá bem na parte próspera em petróleo, sei lá, financeiramente, mas é um país com guerras, um país que não se dobrou ao nosso Senhor e vai ficar assim até quando Cristo voltar, sofrendo por causa da desobediência, por causa do pecado. Não foi fácil para Israel ter desobedecido às leis do Senhor. Mas eu tenho uma notícia para você. Mais difícil será a condição daquele que rejeitar o Evangelho. Então, falamos daquele povo lá, aplicando para nós aqui agora. Nós vimos o que Deus mostrou para eles e o que aconteceu com a desobediência. E acontece até hoje lá. E para nós aqui, para essa geração que está conosco aqui agora, que rejeitar o Evangelho de Deus. Mateus 13, 41, 42. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Esse sim, esse diz que vai sofrer mais do que aquele povo, que as maldições que nós lemos aqui agora. Conclusão. Eu gosto de ler a conclusão aqui, olha. É o fechamento. Em todo o Pentateuco é possível ver como Israel foi ensinado sobre as necessidades de caminhar fielmente em seu relacionamento com Deus, comprometendo-se com a obediência à lei e com a justa disciplina do Senhor. Também foi ensinado sobre as bênçãos que a comunhão com Deus promove e sobre as maldições das quais ela os livra.
Falamos sobre isso. Somos chamados, eu e você, a trilhar esse mesmo caminho, como povo de Deus formado em Cristo. A lição é a mesma, né? Para aquele povo. Deus também nos mostra isso. Cabe a nós seguirmos este mesmo caminho, né? Aquele que o Senhor Jesus Cristo nos mostra, né? Aplicação. 3 pontos para você, meu irmão. Eu tirei dessa lição para minha vida. Eu gostaria de compartilhar com você que você, se pudesse, aproveitasse. Primeiro ponto: seja um crente fiel, assim como Cristo foi fiel por você naquela cruz, morrendo em seu lugar. Antes de pecar, pensa no que Cristo está olhando por você. Cristo está intercedendo por você. Antes de virar, de pecar, de virar o rosto, lembra daquilo que ele fez na cruz por você. 2. Aceite a disciplina de Deus quando você cair, porque ela é justa e é para o seu bem. E 3. Alegre o seu coração com a certeza de que a comunhão com Deus trará a você paz e alegria. E você será uma pessoa verdadeiramente abençoada, independente das circunstâncias, independente das situações. Comunhão com Deus. Amém? Obrigado, meu irmão, pelo tempo que você dispôs para o Senhor, não é para mim, não, para o Senhor, em estar comigo aqui nessa aula. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar o seu coração e que você tenha um ótimo domingo na presença do Senhor. Para você que vai na igreja, à noite estaremos lá, louvando e agradecendo nosso Deus. Um abraço a todos. Deus abençoe.